Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha atrás dos prédios dilapidados, projetando longas e sinistras sombras no beco estreito. Uma chuva fina ainda caía em gotas pequenas, transformando o chão em lama escorregadia. Num canto sob uma varanda meio desmoronada, uma mãe ajoelhava-se ao lado da filha, suas mãos trêmulas apertando as da criança. O rosto da menina, pálido e imóvel, estava congelado por uma paralisia que parecia irreversível. Os médicos haviam dito que toda a esperança estava perdida. De repente, um mendigo emergiu das sombras. Vestido com trapos, com um olhar penetrante que parecia enxergar além das aparências, ele se aproximou lentamente. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha, quase sobrenatural. Eu sei como fazer sua filha andar de novo, disse ele com uma voz rouca, mas confiante. A mãe recuou em choque. Seus lábios tremiam. Quem é você? Gaguejou com medo e desespero se misturando em sua voz. O mendigo esboçou um leve sorriso, revelando uma confiança inabalável. Sou apenas um homem que conhece certos segredos, segredos que poucos ousam usar. Mas o preço será alto. A mãe sentiu o coração apertar. Sabia que estava disposta a tudo para salvar a filha, até mesmo a desafiar o desconhecido e o perigo que espreitava por trás daquele homem misterioso. Respirou fundo e, contrariando toda a cautela, assentiu. O mendigo ajoelhou-se ao lado da jovem, colocando as mãos trêmulas sobre os joelhos dela. Uma energia estranha pareceu se espalhar pelo cômodo, um arrepio percorrendo mãe e filha. A chuva batia forte no telhado, como se para acentuar a tensão do momento. E então, lentamente, quase imperceptivelmente a princípio, um pequeno movimento ocorreu. O pé da menina tremeu. A mãe prendeu a respiração. O mendigo não disse nada, observando atentamente. Então, com um esforço invisível mas poderoso, a menina deu seu primeiro passo em meses. Seus olhos se arregalaram, cheios de admiração e alegria. A mãe rompeu em lágrimas, uma mistura de alívio e incredulidade. O mendigo se levantou, seus olhos ainda misteriosos. Isto é apenas o começo, murmurou ele antes de desaparecer nas sombras, deixando para trás o estranho aroma do desconhecido e a promessa de mistérios ainda mais profundos. Na manhã seguinte, a luz do sol parecia irreal no pequeno quarto da menina. Cada raio revelava a poeira nos móveis, a bagunça deixada por meses de quietude, mas também algo mais, uma nova esperança. A jovem, sentada na cama, movia as pernas cautelosamente, como se estivesse testando um milagre ainda frágil demais para ser acreditado. A mãe, com os olhos vermelhos de lágrimas, sorriu sem entender. Como isso é possível? Murmurou ainda incrédula. Um leve ruído na porta a fez sobressaltar. Um envelope fino e amarelado havia sido enfiado por baixo da soleira. Ela o pegou hesitante e o abriu. Dentro, uma única palavra estava escrita, clara e precisa. Amanhã à meia-noite. Venha sozinho. Se quiser que o milagre continue, esteja preparado para pagar. O coração da mãe afundou. Ela sabia que a vida da filha tinha sido salva, mas agora entendia que nada é de graça. O milagre tinha um preço. E não estava escrito em prata. O dia transcorreu em uma tensão insuportável. A menina, transbordando de energia recém-descoberta, ria e se movia como se suas longas semanas de paralisia jamais tivessem existido. Mas para a mãe, cada sorriso parecia carregado de um aviso invisível. O mendigo cumprirá sua promessa, mas a que custo? Ao cair da noite, a mãe respirou fundo e saiu. As ruas estavam silenciosas, iluminadas apenas pelo bruxulear dos postes de luz. Ela seguiu o instinto que a levará àquele encontro. Logo chegou em frente a um prédio antigo e abandonado, com o coração disparado. Lá dentro, o ar estava frio e úmido. O mendigo permanecia imóvel, o olhar brilhando com uma intensidade perturbadora. Você veio, disse ele simplesmente. A mãe assentiu com a cabeça, tentando disfarçar o medo. O que você quer? Perguntou ela. Ele se aproximou e pela primeira vez a mãe viu um brilho em seus olhos, algo que ia além da mera astúcia de um mendigo. O milagre começou, mas para que dure, você precisa me fazer uma promessa. Uma promessa que mudará sua vida para sempre. A mãe sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ela sabia que aquele momento selava algo irreversível. E sem hesitar, movida pelo amor que sentia pela filha, sussurrou, eu farei. Qualquer coisa que você quiser, eu farei. Um sorriso misterioso surgiu nos lábios do mendigo. Então a verdadeira jornada começa. Na manhã seguinte, a menina já corria pela casa, com as pernas firmes e fortes. Sua mãe, sentada na beira da cama, a observava com espanto e ansiedade.
Cada movimento da filha a fazia lembrar que o milagre havia acontecido, mas que o preço a pagar estava próximo. O envelope do dia anterior estava sobre a mesa, intocado. Dentro dele, uma nova mensagem havia sido inserida durante a noite. Sua promessa começa agora. Você deve me confiar algo que considera sagrado. E se você falhar, o milagre desaparecerá. O coração da mãe batia forte. O que poderia ser mais precioso do que a vida de sua filha? Seu orgulho? Seus segredos? Sua honra? Ela não sabia. Mas uma coisa era certa. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para proteger sua filha. À meia-noite, como solicitado, ela retornou ao prédio antigo. O ar estava gélido e um vento estranho fazia as janelas quebradas rangerem. O mendigo estava lá imóvel, como se sempre estivesse à espera. Você veio sozinho, disse ele, com a voz ecoando no silêncio da noite. A mãe assentiu com a cabeça. Estou pronta, disse ela resolutamente. O mendigo deu um passo à frente e estendeu a mão, na qual repousava uma pequena caixa de madeira entalhada. Abra-a, murmurou ele. A mãe respirou fundo e levantou a tampa. Dentro havia um objeto que ela reconheceu imediatamente, um medalhão antigo, que pertencia à sua família há gerações. Para que o milagre perdure, aquilo que você mais preza deve ser confiado a um estranho. Será minha responsabilidade. A mãe sentiu um nó na garganta. O medalhão simbolizava tudo o que restava de sua família e de seu passado. Mas ela sabia que se quisesse que sua filha continuasse caminhando, teria que fazer esse sacrifício. Com um gesto trêmulo, ela ofereceu o medalhão ao mendigo. Ele o pegou delicadamente, mas seu olhar permaneceu impenetrável. Você fez a escolha certa, disse ele finalmente. Um vento estranho varreu o quarto, e a mãe sentiu uma mistura de alívio e medo. O milagre continuaria por enquanto, mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. O mendigo ainda guardava outros segredos, outras provações, e ela acabará de mergulhar num mundo cujas sombras nem sequer imaginara. Enquanto a mãe saía do prédio, o mendigo murmurou para si mesmo. O verdadeiro teste começa agora. Nos dias que se seguiram, tudo parecia ter voltado ao normal na casinha. A menina ria, brincava e a mãe a olhava constantemente com olhos cheios de gratidão e alívio. Mas apesar dessa aparente felicidade, um peso invisível pairava sobre a mãe. Toda vez que passava por um espelho, sentia um arrepio, como se alguém a estivesse observando, como se o mendigo, ou algo ligado a ele, tivesse deixado uma presença para trás. A promessa, tão simples na aparência, agora aprendia a uma força que ela não compreendia. Certa noite, enquanto preparava o jantar, ela recebeu uma visita inesperada. Um homem vestido de preto, com o rosto parcialmente oculto pelas sombras. Ele não disse nada, mas entregou um envelope à mãe antes de desaparecer como um sopro de vento. A mãe abriu cuidadosamente. Dentro havia um cartão simples. O medalhão está seguro, mas seu sacrifício está atraindo atenção. Escolhas que você considerava impossíveis terão que ser feitas. Esteja preparado. O coração da mãe afundou. Ela percebeu que o mendigo não lhe havia contado tudo. Seu ato, embora necessário, a mergulhar em um jogo cujas regras ela desconhecia e cujo preço poderia ser maior do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. No dia seguinte, ela notou um comportamento estranho na filha. Embora já conseguisse andar, a criança parecia distraída, como se pressentisse algo que a mãe não conseguia ver. Às vezes, sussurros escapavam de seus lábios, palavras incompreensíveis, e seus olhos, por vezes, pareciam ter um brilho incomum na escuridão. A mãe começou a entender. O milagre tinha um preço. E esse preço não era apenas para ela. Algo ou alguém havia criado raízes em suas vidas, e simplesmente andar era apenas o começo. Naquela noite a mãe, sentada ao lado da cama da filha, murmurou em voz baixa: "O que fizemos? E a que custo?" Das sombras do quarto, um sussurro pareceu responder: "O prêmio sempre chega." A noite caía pesadamente sobre a pequena casa. Os postes de luz projetavam halos cintilantes pelas janelas, e um silêncio quase sobrenatural reinava nas ruas. A mãe, exausta mas incapaz de dormir, sentava-se ao lado da cama da filha, observando cada respiração e movimento da criança. De repente, um ruído agudo ecoou na porta da frente. Seu coração disparou. Antes mesmo que pudesse entender o que estava acontecendo, a porta se abriu lentamente e o mendigo entrou, uma silhueta escura contra a luz do corredor. Seus olhos, ainda penetrantes, pareciam sondar a alma da mãe. "Você pensou que a parte mais difícil já tinha passado", disse ele, com a voz rouca, mas autoritária. Aquilo foi só o começo. A mãe deu um passo para trás, o medo misturado com a raiva. "O que você quer agora?" "Eu dei o medalhão a ela, cumpri minha promessa." O mendigo deu um passo à frente, e o ar ao redor deles pareceu crepitar com eletricidade.
O medalhão era um teste. Um teste de sacrifício, de confiança. Mas o milagre tem outro preço. A mãe sentiu um nó na garganta. Outro prêmio? Ele assentiu lentamente. O milagre só dura se você estiver pronto para aceitar aquilo que mais teme. Sua filha, sua vida, seu futuro. Tudo depende da decisão que você tomar agora. A menina, que dormia tranquilamente a poucos metros de distância, estremeceu levemente. A mãe aproximou-se dela, abraçando-a com força. Diga-me o que você quer, mas não a toque. O mendigo sorriu enigmaticamente. Não é ela que eu quero, mas você. Sua confiança, sua determinação, sua coragem. Antes que a mãe pudesse entender, ele colocou um objeto sobre a mesa, um espelho antigo rodeado por estranhas gravuras. Olhe para ele, disse. O que você vir lhe mostrará a verdade sobre o milagre, e o caminho que você deve seguir. A mãe, com o coração acelerado, pegou o espelho. Seu reflexo imediatamente se distorceu, mostrando não seu rosto, mas uma cena estranha, sua filha cercada por sombras. Parecia caminhar por uma trilha de luz e escuridão. Cada passo parecia atrair algo invisível, algo perigoso. Entendeu agora? Murmurou o mendigo. O milagre não pode existir sem equilíbrio. E o equilíbrio exige um sacrifício que você jamais ousou imaginar. A mãe sentiu as mãos tremerem. Ela sabia que a decisão que tomasse agora mudaria tudo, a vida da filha, seu próprio destino e talvez, a sombra que acabará de entrar em suas vidas. E no silêncio da noite, o mendigo acrescentou, como um sussurro, escolha, ou tudo estará perdido. A mãe segurava o espelho nas mãos com o coração disparado. A imagem da filha caminhando por uma trilha de luz e sombra parecia ganhar vida diante de seus olhos, como se cada passo exigisse um equilíbrio invisível entre vida e sacrifício. O mendigo ficou atrás dela, imóvel, com um olhar penetrante. Chegou a hora, disse ele calmamente. Você precisa decidir o que está disposta a perder, e o que está disposta a manter. A mãe sentiu um pânico arrepiante a invadir. Tudo que ela amava estava em jogo, sua filha, sua família, sua vida. E no entanto, ela entendia que o verdadeiro preço do milagre não era material. Era algo mais profundo, mais íntimo, seu medo, seu ego, seu apego àquilo que ela pensava controlar. Ela respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Farei qualquer coisa, mas pelo menos me diga o que devo fazer, murmurou com a voz embargada pela angústia e pelo amor. O mendigo aproximou-se, estendendo-lhe a mão. O que você deve fazer é aceitar que o milagre não lhe pertence, que a vida da sua filha, a sua força, não dependem apenas de você. Você deve permitir que ela caminhe sozinha, mesmo nos momentos mais difíceis. E para isso, você deve se desapegar de qualquer controle que pense ter sobre ela. A mãe franziu a testa sem entender a princípio. Eu não entendo. Olhe de novo, disse o mendigo, apontando para o espelho. Dessa vez a imagem mudou. A garota avançou com confiança, mas a sombra parecia querer impedi-la a cada passo. Mesmo assim, ela continuou caminhando, não porque estivesse sendo ajudada, mas porque havia encontrado sua própria força. O coração da mãe afundou, e ela finalmente entendeu. O verdadeiro preço do milagre não era a perda de um objeto ou de um segredo. Era o desapego. Permitir que sua filha se tornasse autônoma e forte, mesmo que isso significasse o desaparecimento de seu próprio medo e controle. Com a respiração trêmula, ela colocou a mão sobre a da filha e, em seguida, retirou delicadamente o espelho. Eu entendo, murmurou. Vou deixar você caminhar sozinha, mas estarei sempre aqui, a cada passo do caminho. O mendigo finalmente sorriu, um sorriso genuíno e quase humano. Então o milagre se completou. Mas lembre-se, a vida continuará a testar sua força. A verdadeira coragem não está nos milagres que você recebe, mas nas escolhas que você faz depois. E tão repentinamente quanto apareceu, desapareceu nas sombras, deixando para trás um aroma estranho e uma calma quase sobrenatural. A mãe se virou para a filha. A menina olhou para ela com um sorriso radiante, cheio de vida e determinação. E pela primeira vez em muito tempo a mãe sentiu que mesmo que o futuro permanecesse incerto, ela e a filha haviam encontrado uma força maior do que qualquer milagre. A confiança e o amor verdadeiro. Meses se passaram. A menina agora corria livremente pelo jardim, seu riso ecoando como uma música suave. A mãe, sentada no banco da varanda, a observava com uma mistura de admiração e gratidão. Cada passo que a filha dava parecia confirmar o que ela havia aprendido. O verdadeiro milagre não estava em recuperar o uso das pernas, mas na força para vencer o medo e o autocontrole. Contudo, às vezes, nas sombras da noite, a mãe ainda sentia um estranho arrepio, uma lembrança de que o mendigo e seus mistérios nunca haviam realmente partido.
Ela sabia agora que as provações nunca terminam de verdade. Elas simplesmente mudam de forma. Certa tarde, enquanto arrumava o sótão, ela encontrou uma pequena caixa de madeira que nunca tinha visto antes. Curiosa, abriu-a. Dentro, uma única palavra. Obrigado pela sua confiança. O próximo milagre está em suas mãos. A mãe prendeu a respiração. O medalhão da família não estava mais lá, mas algo ainda mais poderoso a aguardava. A certeza de que coragem, fé e amor eram as verdadeiras chaves para os milagres. Ela sorriu observando a filha brincar e sussurrou, estamos prontas. E no silêncio da casa, como um sopro distante, uma presença pareceu responder. Como se o mendigo ainda estivesse observando, mas com satisfação.